Tempestade em Guerra hoje falará de um dos eventos pouco conhecidos, sobre o Raggruppamenti Centri Militari. Quem foram esses homens? Qual foi a sua história? E qual foi o desfecho deles na Segunda Guerra Mundial? A proposta de recrutar soldados de países árabes controlados pelos britânicos foi encaminhada à liderança do SIM, Servizi Informazioni Militari, a partir de junho de 1941. O autor do relatório foi o tenente-coronel Massimo Ivrea, oficial do Estado-Maior com experiência em assuntos do Oriente Médio. O projeto, considerado interessante, previa o recrutamento de voluntários árabes, seu treinamento em tarefas de sabotagem e o envio deles a seus países de origem para fomentar revoltas anti-britânicas. Sua implementação, no entanto, levou quase um ano. O projeto de fato encontrou fortes reservas por parte de Mussolini, que estava preocupado com o projeto de fato. Ele estava preocupado com o impacto de tal unidade de combate sobre a população italiana nas colônias, especialmente na Líbia. As mudanças nos assuntos políticos e militares internacionais aceleraram o processo. Em 10 de outubro de 1941, o Grão-Mufti de Jerusalém, Amin al-Husseini, líder do nacionalismo árabe e chefe da Nação Árabe, uma organização dedicada à independência da Síria, Iraque, Palestina e Transjordânia, visitou Roma. O Grão-Mufti pressionou Mussolini e Hitler para criarem uma legião árabe, ou Legione Araba, que recrutasse voluntários iraquianos, sírios, palestinos e norte-africanos para lutar contra os britânicos. Todavia, foi em maio de 1942, coincidindo com a nova ofensiva ítalo-alemã no Egito, que o Estado-Maior do Exército, com a aprovação do Duce e em conjunto com o Ministério das Relações Exteriores chefiados por Constanzo Ciano, instruiu o SIM a estabelecer uma legião árabe. A tarefa de criar uma unidade o mais rápido possível, uma unidade sem precedentes na história do Regio Esercito, foi confiada ao próprio Ivrea. Em 2 de julho de 1942, em Roma, nasceu oficialmente o Grupo de Centro Militar, ou Raggruppamenti Centri Militari, composto pelo Centro A, ou Centri A, formado por voluntários árabes e italianos residentes no Egito e no Oriente Médio, com sede na Vila Telos, na Via Cássia, pelo Centro I, composta por Centro I, composto por ex-prisioneiros indianos e voluntários italianos residentes na Pérsia e na Índia, estacionado no acampamento da Villa Marina, na Via Casilina e finalmente pelo Centro T, ou Centro T, que reunia apenas voluntários italianos residentes na Tunísia e que estava baseado na Appia Nuova, na área de Ruderi del Calice. O número de voluntários e ex-prisioneiros na época da sua constituição era bastante pequeno, cerca de 300 homens para o Centro A, 200 para o Centro I e 200 para o Centro T, todos os quais seriam treinados para missões de espionagem e sabotagem atrás das linhas inimigas e para tarefas de infiltração e propaganda entre as populações árabes. Em agosto de 1942, o grupo adotou o nome Frecce Rosse, escolhido pelo próprio Ivrea, que significa flechas vermelhas. Afinal, ele era veterano da Guerra Civil Espanhola e foi inspirado com o símbolo dos voluntários fascistas. Essa foi a primeira de várias mudanças de nome pelos quais o grupo passou durante seus 2 anos de existência. Em 23 de outubro de 1942, os 3 centros foram transformados em unidades de combate. Grupo Formazione A, Battaglione Azad Hindustan, que ficou com a Wehrmacht, e já temos no canal, o Centro Militare I e o Battaglione d'Assalto T. O grupo de formação A foi formado em 1º de maio de 1942, incluindo voluntários árabes, principalmente do Iraque, Palestina, Transjordânia e Pérsia, bem como italianos que haviam vivido nesses países em diversas funções. Eram principalmente estudantes e refugiados políticos, e seu número não ultrapassava 60 homens, apoiados por 68 voluntários italianos, 8 oficiais e 9 sargentos, por ocasião do avanço das tropas do eixo no Egito. No outono de 1942, decidiu-se criar ao lado do Grupo A uma unidade de missões especiais chamadas MS, composta por cerca de 90 homens, incluindo oficiais, sargentos e tropas ítalo-árabes, para serem enviados à zona de guerra. O fracasso da ofensiva e a trágica contraofensiva inglesa em El Alamein fizeram com que o Estado-Maior desistisse. No final de 1942, o Centro A, juntamente com o MS,
havia atingido um total de 251 homens, entre italianos e árabes. A unidade era composta por 5 pelotões e foi oficialmente inaugurada em 11 de outubro de 1942, dia do feriado islâmico de Eid al-Fitr. Nessa ocasião, na presença dos chefes do Estado-Maior e da Wehrmacht, bem como de toda a população muçulmana de Roma, o grão-mufti presenteou o Centro A com a bandeira de batalha, diante da qual os homens da unidade juraram, de acordo com sua fé, sobre o Alcorão ou o Evangelho. Em 23 de outubro, o Centro A mudou novamente o seu nome, desta vez para Grupos de Formação A. O novo nome não alterou significativamente a organização anterior. A unidade foi agora dividida em um comando, uma companhia de fuzileiros A, todos árabes, uma companhia de reconhecimento equipada com vans do Saara, uma companhia de assalto, uma unidade de reserva e a unidade de missões especiais MS, aproximadamente com um total de 550 homens. Destes, 110 voluntários árabes, 347 voluntários italianos, 43 oficiais e 51 sargentos. O batismo de fogo ocorreu no início de 1943 na Tunísia, onde um pelotão do Reparto Esploratori, composto por italianos, inicialmente empregado em operações de patrulha no deserto, em oposição aos britânicos, e posteriormente com o colapso da frente tunisiana em janeiro de 1943, apoiado pelos 440 homens restantes do grupo de formação A e pelos 250 do grupo T, empregados como tropa de infantaria em apoio à divisão Superga, que entrou em confronto na área de Shakor com a primeira divisão americana, sofrendo 87 mortes, 161 feridos e 76 desaparecidos. Após a queda da Tunísia em maio de 1943 e o retorno a Roma dos remanescentes do grupo de formação A, o mesmo grupo foi novamente reorganizado e renomeado Batalhão de Assalto Motorizado, ou Battaglione d'Assalto Motorizzato, agora composto por 2 companhias de tropas de assalto e uma companhia mista de caminhões formada por 24 caminhões, AS-42 e 16 AS-43, além de diversos caminhões e carros. O batalhão estava estacionado em Monte Rotondo, no Centro Marte, quartel-general do Estado-Maior, com exceção da companhia de complementos, que estava localizada na área de treinamento de Centocelli. O batalhão de assalto motorizado viveu seus dias mais gloriosos após 8 de setembro de 1943, durante as fases caóticas da defesa de Roma contra a ocupação alemã. Formado em julho de 1942 por voluntários recrutados exclusivamente da grande comunidade italiana residente na Tunísia, o Centro Militar T, ou Centro Militare T, era um batalhão inicialmente composto por 374 soldados, 51 oficiais e 39 sargentos. Esse número aumentou para 588 soldados em dezembro do mesmo ano, após o desembarque aliado na Tunísia como parte da Operação Tocha, sob o comando do Maggiore Ricciardi. Os voluntários foram treinados em infiltração e sabotagem, mas suas habilidades específicas nunca foram totalmente exploradas. Renomeado Batalhão de Assalto T, em dezembro de 1942 e dividido em 3 companhias de assalto, o batalhão foi integrado juntamente com o grupo Frecciarosse e uma unidade da milícia voluntária, a divisão de infantaria Superga, e enviado para a Tunísia contra os aliados, sofrendo, como mencionado, pesadas baixas. Em maio de 1943, com a queda da Tunísia, o que restava do batalhão de assalto T foi repatriado e integrado ao batalhão de assalto motorizado, estacionado em Roma com a missão de guarnecer a capital. Nos dias que se seguiram ao anúncio do armistício, o batalhão de assalto motorizado foi mobilizado na desesperada e realista defesa de Roma contra a ocupação alemã. No clima de desordem dentro do exército italiano, na completa falta de ordens e no abandono da capital pelo rei e pelos comandantes militares, unidades autônomas guardando a cidade tentaram resistir à Wehrmacht, posicionada ao sul e ao norte de Roma, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo próprio Hitler, para o caso de uma deserção italiana, conhecida como Operação Axe. A capital era de fato guarnecida por um número significativo de tropas. O corpo de exército de Roma contava com aproximadamente 88 mil homens e 381 veículos blindados, e entre eles havia excelentes unidades, como a 12ª Divisione Infantaria Sassari, Battaglione d'Assalto Motorizzato, como foi dito anteriormente, 10ª Divisione Infanteria Piave, 136ª Corazzata Centauro
e também a 20ª Divisione Infanteria Granatieri de Sardegna. No entanto, com raras exceções, à medida que a liderança militar se desintegrava, muitas dessas unidades se desfizeram, incapazes de resistir ao ataque alemão. Quanto ao batalhão de assalto motorizado, algumas de suas unidades estiveram entre os protagonistas da resistência aos ocupantes alemães. A companhia de jipes havia sido destacada para defender o Ministério da Guerra, na via 20 Settembre, enquanto a Prima Companhia d'Assalto estava estacionada em vários pontos da cidade, incluindo a sede da EIAR, no caso a Agência Italiana de Audições de Rádio, na via Asiago. A companhia de complemento, juntamente com os Granatieri di Sardegna, guardava a via Casilina. Em 9 de setembro, a companhia de jipes, juntamente com os Granatieri di Sardegna e várias unidades de infantaria do exército Sassari, juntamente com os Granatieri, bem como as centenas de cidadãos comuns, tentaram por várias horas impedir a entrada dos alemães na cidade, em confrontos conhecidos como a Batalha da Porta San Paolo. No mesmo dia, a segunda companhia d'assalto árabe permaneceu juntamente com as outras unidades do exército para guarnecer o quartel-general do Estado-Maior na área de Monterotondo, resistindo a um ataque de 800 paraquedistas alemães da Fallschirmjäger, impedindo a captura do próprio Estado-Maior. Nas semanas que se seguiram, a ocupação completa de Roma, agora sobre a República Social Italiana ou República Sociale Italiana de Mussolini, o batalhão de assalto motorizado foi oficialmente dissolvido. A maioria dos oficiais e soldados italianos juntou-se à RSI, enquanto os voluntários árabes, no entanto, se dispersaram, seguindo o destino, assim, de grande parte das forças armadas italianas. A conclusão que chegamos é que esses homens lutaram com bravura, deram seu melhor para defender um país que não era o seu, mas que tinha o mesmo inimigo em comum. No próximo episódio falaremos do Regio Corpo Truppe Coloniali, que eram os soldados etíopes que lutaram pelo exército italiano ou pela Regio Esercito. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.